Bem, gente, esse vídeo ele fala sobre as principais vias ascendentes, só que é um vídeo bem geral. Por quê? Porque ele usa funículo posterior, sistema anterolateral e o trato espinocerebelar. E tem o espinocerebelar posterior e o espinocerebelar anterior. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a coluna posterior. Bem, acompanhe aqui o mousezinho. A coluna posterior, o funículo posterior, não é coluna, é funículo. O funículo posterior, ele está associado com o quê? Com sensação de vibração, discriminação de entre dois pontos, está relacionado com a propriocepção. Então, sensibilidade vibratória, discriminação de dois pontos, que é o tato epicrítico. Toda vez que vocês ouvirem tato epicrítico, relaciona-se àquele tato mais específico, que permite você distinguir as características do objeto, como a rugosidade que o objeto tem, se ele é pontiagudo ou não. Enfim, além disso, o funículo posterior, ele está relacionado também com um negócio que chama de estereognosia, que é aquilo que você pega um objeto e sem olhar você sabe a forma dele. Eu pego em uma bola, eu sei que é redondo porque o meu funículo posterior está ativo. Não tem lesão no meu funículo posterior. O funículo posterior, ele ascende, já que é uma via ascendente, ele ascende de forma ipsilateral. Ele tem origem no mesmo lado, vai para o funículo posterior, as fibras, e ascendem de modo ipsilateral. Suas fibras são largas. Pronto. Falando agora do sistema anterolateral. O sistema anterolateral é o sistema composto pelo trato espinotalâmico anterior e pelo trato espinotalâmico lateral. As fibras do sistema anterolateral são curtas. E o sistema anterolateral se relaciona com o quê? Com pressão, temperatura. O que mais? Relaciona-se também com dor, com a sensação de dor e com a sensação de... Calma, eu já falei. Pressão, dor, temperatura e o tato protopático. Lembram que eu falei ainda agora de tato epicrítico? Então, tato protopático é diferente de tato epicrítico. O tato protopático é aquele tato que permite você apenas localizar onde está, de onde vem o estímulo tátil. Por exemplo, eu estou tocando na minha perna, eu sei que eu estou tocando na minha perna, eu sei que estou tocando perto do meu tornozelo, por quê? Porque o sistema anterolateral está funcionando. Ponto. E como é a forma que ele acende? Ele acende de forma contralateral. Por quê? Temos aqui o gânglio dorsal, que contém o corpo do neurônio. E a partir do gânglio dorsal, o axônio é um axônio curto. E o gânglio ele se divide em um ramo posterior, que é dorsal, e um ramo anterior, que é ventral. O ramo posterior, todo mundo sabe, é aferente, é sensitivo. Então, para formar o sistema anterolateral, as fibras penetram no corno posterior da medula, passam por toda a extensão da substância cinzenta e quando chega aqui na comissura branca, na comissura ventral, ela passa para o lado oposto. Então, por isso que ele acende de forma contralateral. Ele se originou aqui no lado esquerdo, mas ele subiu no lado direito. Aí temos que falar das divisões, né? Da divisão do sistema anterolateral. Acompanhar aqui. O sistema anterolateral ele é dividido, como eu já falei no início, em trato em trato espinotalâmico lateral e em trato espinotalâmico anterior. O espinotalâmico lateral ele está relacionado com as sensações de dor e temperatura, o lateral. E o anterior está relacionado com o quê? Com as sensações de pressão e de tato protopático.
Lembrando que tato protopático é aquele tato que permite você apenas identificar o estímulo tátil. Aonde é que está esse estímulo tátil? E por último, falamos do não mais menos importante, o trato espinocerebelar. Temos o trato espinocerebelar posterior, esse aqui, ó, espinocerebelar posterior, e temos o trato espinocerebelar anterior. O trato espinocerebelar posterior, ele ascende de forma o quê? De forma direta. Por quê? As fibras que vão compor o trato espinocerebelar posterior saem da coluna posterior, lá daqueles núcleos dorsais, que relacionam-se com a propriocepção inconsciente, e vão compor o trato espinocerebelar posterior. Já o trato espinocerebelar anterior, ele não ascende de forma ipsilateral. Se eu falei errado, corrigindo aqui. Trato espinocerebelar posterior sobe de forma ipsilateral. Trato espinocerebelar anterior sobe de forma contralateral. Por quê? Ele se relaciona com células da substância cinzenta intermédia e também da coluna posterior. Então, essas fibras saem e vão compor o trato espinocerebelar anterior. Por isso que ele é contralateral. O trato espinocerebelar anterior está relacionado com o quê? Está relacionado com propriocepção inconsciente também, mas também está relacionado com detecção dos níveis de atividade do trato córtico-espinhal. Ou seja, ele funciona como se fosse um termostato da atividade do trato córtico-espinhal.